Boa noite, pessoal. Vocês devem estar estranhando o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Porque eu não estou na minha função habitual, que é a do louvor, mas eu recebi uma tarefa um pouco mais desafiadora para mim, que é de trazer uma palavra para nós hoje, já que é o Dia das Mães e que já que se queria uma mãe, né, para falar aqui hoje. Então, a gente vai iniciar. Eu queria ler um texto para a gente começar e fazer uma oração. Vamos abrir o Salmo 127, versículos 13 e 4. O texto diz assim: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Deus. Te louvamos pela tua criação, Deus. Te louvamos pelo teu projeto de ter criado, Senhor, as famílias, de ter também criado as mães. E nós te louvamos por cada mãe que está aqui hoje. Te louvamos por cada mãe de quem está aqui hoje, que talvez não tenha mãe aqui conosco, Deus. Te louvamos pela bênção que é termos as nossas mães e também pela bênção que é a maternidade, Deus. Que nós, como mães, possamos ser capacitadas por Ti, Deus, para essa missão tão desafiadora e importante que Tu nos confiaste. Em nome de Jesus. Amém. Bom, que a maternidade é uma bênção, acho que nós não temos dúvida, né? Se fala muito sobre isso, que a maternidade é uma bênção. Mas como todas as coisas na vida, sempre existem desafios, dificuldades. E hoje o desafio para mim foi falar sobre um desafio da maternidade, né? Na verdade, sobre um estado que as mães têm estado, que é o cansaço materno. Acho que quem aqui é mãe sabe do que eu estou falando, né? Acho que todas as mães aqui já em algum momento se sentiram cansadas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E se a gente for pesquisar lá na internet, é bem fácil de a gente encontrar pesquisas, estudos que falam que essa geração aqui de mães é uma das mais cansadas. Eu não sei se eles estão falando isso, porque naquela época não se fazia pesquisa, né? Mas, enfim, é o que dizem os dados, né? Que nós temos altos níveis de cansaço materno, né? Existem até falas sobre burnout, que é aquele termo bem famoso que tem se usado hoje, né? Para falar do esgotamento causado pelo trabalho, né? E aí eu fico me perguntando por que será que numa época em que existem, se nós formos comparar a nossa época com as épocas passadas, hoje existem muitas facilidades, né? A gente não precisa mais lavar a fralda de pano à mão, né? A gente tem, né, a máquina de lavar, a gente tem acesso à informação muito mais fácil. Então, por que será que nós temos esse cansaço materno tão intenso? E aí, eu encontrei algumas hipóteses que eu quero compartilhar com vocês hoje e também ver o que a Bíblia diz sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui hoje sobre essa questão do cansaço materno é que hoje a maternidade é muito mais solitária, né? Então, a gente vê o quê? Que lá antigamente, ou até em outras culturas atualmente, as famílias eram maiores, as famílias estavam mais próximas, em alguns momentos até moravam no mesmo terreno, moravam próximas. As comunidades também se estruturavam de uma maneira mais próxima, né? Era o vizinho que ajudava o vizinho, né? E todo mundo ia se ajudando. E hoje a gente vive num momento em que existe muito individualismo, né? Eu tenho a minha família, eu tenho os meus compromissos, eu fecho a porta e está tudo certo. É isso, né? E isso torna a maternidade muito solitária, especialmente para aquelas mães
que são as chamadas mães solo, né, que estão sozinhas na criação dos seus filhos, mas não só se restringe a essas, né? Porque muitas vezes as responsabilidades da maternidade elas recaem sobre a mãe, mesmo numa família em que existam outras pessoas, né? E a gente vê que as pessoas estão mais preocupadas com as suas agendas lotadas e não conseguem ter tempo, ter a sensibilidade, muitas vezes, de ajudar as mães. E, por outro lado, as mães também não têm mais aquela iniciativa de pedir ajuda, talvez, né? E aí acham que tudo recai sobre elas e elas têm que fazer tudo sozinha e do jeito delas. E aí eu queria que a gente abrisse em Eclesiastes 4, versículos 9 e 10, que diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E o texto continua, e esse texto é muito usado em casamentos, né, falando do cordão de 3 dobras, mas se a gente lê o texto com atenção, a gente vê que não se restringe a esse relacionamento. O texto diz que Deus nos criou para a gente viver em comunidade, para a gente não viver sozinho. E então, existe um desafio aí para nós, tanto nós como mães, de estarmos compartilhando as nossas dificuldades, nos aproximando de outras mães e também de quem não é mãe, para a gente ter essa rede de apoio. E eu creio que é um desafio também para nós como igreja, né? Para que a gente possa ter essa visão de ser uma rede de apoio, de ser um ombro amigo, de ser alguém que está apoiando essas mães. E assim a gente mostrar o amor de Jesus, né? Então, para a gente se questionar, né? Por quê? Por que será que hoje nós não conseguimos fazer esta rede de apoio, não conseguimos nos ajudar? E o outro ponto que se soma a essa questão é quando falta divisão das tarefas em casa, né? E eu nem posso falar muito sobre isso, porque eu tenho uma tendência também de assumir tudo para mim, né? E querer fazer tudo do meu jeito e tudo mais. Mas quando a gente tem uma divisão de tarefas em casa que não acontece, também sobrecai sobre a mãe todo esse trabalho. E cabe a gente salientar que quem aqui é mãe sabe que não é só uma questão de compromissos. É uma questão de uma cabeça que não para nunca, não é? Então, assim, eu estou lá, eu sentei, mas eu estou pensando assim, não. Ainda falta eu comprar o presente do aniversário que o fulano vai, e também preciso daquele material para a aula da semana que vem, e ainda a gente não fez o tema, e o tema é para amanhã. E aí eu também tenho que preparar o lanche, né? Então, a gente, mesmo no momento que não está ocupado com o filho, a mãe está com aquele pensamento, né? Então, que a gente possa, né? É um desafio para que, dentro de casa, né? As pessoas possam ter, né? Os pais possam assumir as suas partes de responsabilidade, né? Que as mães possam delegar o que elas conseguem como função, não só para o pai, né? Mas também para os filhos, né? Cada um tem a sua função dentro da rotina da casa. E isso já vai ajudando muito. O terceiro ponto, que não é menos importante, é um ponto que eu queria destacar, inclusive, é que hoje a sociedade ela nos traz padrões inalcançáveis da maternidade. E aí eu queria que a gente lesse Romanos 12:2, que eu nem sei se a gente precisa abrir, né? Porque é aquele texto que a gente já sabe de cor, né? Mas eu queria ler com a gente aqui. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje a gente vê o quê?
né, com todo esse acesso, né, à rede social, à internet, ao grupo do WhatsApp da escola e tudo mais, a gente começa a ser bombardeado por padrões do que é ser uma boa mãe, né? E aí tem até aqueles que dizem hoje, né, nunca foi tão difícil ser saudável, nunca foi tão difícil comer saudável, nunca foi tão difícil ser um bom profissional, nunca foi tão difícil ser uma boa mãe. Porque tem muitas pessoas por aí que mostram, né, que falam, que dão conselhos, que mostram, de repente, modelos que não são modelos que todas as pessoas conseguem seguir. E muitas vezes nem elas seguem esse modelo em todo o tempo, né? São modelos feitos para aquele momento, né? E que lá atrás dos bastidores não são bem assim. Mas nós, quando estamos naquele nosso momento de fraqueza, a gente olha aquilo e pensa, eu sou uma mãe horrível, né? Eu não estou conseguindo ser uma mãe tão boa, né? E a gente vê muitos exemplos disso, né? É a lancheira perfeita, nada contra quem faz o lanche, que a fruta é cortada no formato tal, o sanduíche é cortado no outro, não tem nenhum problema. Mas isso não é uma regra para todas nós, porque nem todas conseguimos dar conta disso, né? E aí eu fico me perguntando, né? Quando a gente fica com esses modelos em mente, né? Esses modelos que a gente quer seguir, ou esse sentimento de culpa e de cobrança por a gente não estar conseguindo chegar lá, o que será que isso revela, né? Mais fundo, né? Por que será que a gente tem que ser? Né? As crianças aqui falaram, né, sobre o perfeccionismo. Por que será que eu tenho que ser perfeita? Será que eu tenho que ser a mãe destaque, né, lá do meu meio social, né? E me parece que esse sentimento que a gente tem, ele tem uma origem mais profunda no nosso coração, né? Eu diria que ele tem uma origem, primeiro, naquela nossa tendência de cobiça do coração, de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, que o filho do vizinho é sempre, né, melhor, né? E isso não se restringe às mães, né? Eu acho que pode ser aplicado a todos nós aqui, né? Aquela sensação de que o que o outro tem é sempre melhor do que o que eu tenho. Mas eu não conheço o que há por trás do que essa pessoa coloca quando ela expõe, né? Então, que a gente pense, por que eu estou querendo ter este padrão, né? Também revela um pouco da nossa tendência a temer a opinião das pessoas. E nós, como cristãos, temos que temer apenas a Deus. Temos que querer fazer apenas a vontade dele, né? E muitas vezes a gente está fazendo as coisas para ser aceito, para ser aprovado. Não é nem pensando muitas vezes no nosso filho, né? Porque se a gente fosse ver como é que era lá antigamente, né? Os pais tinham 10, 12 filhos. Os 2 primeiros, eu imagino que eles conseguiam criar mais, e os outros era o irmão que ia ajudando, e a coisa ia acontecendo, e o pessoal sobrevivia. Estão aí hoje, né? E hoje nós temos esse movimento de estar toda hora buscando, né, por essas questões. E isso cansa, né? Porque a gente nunca chega lá. Todo tipo de movimento que a gente faça para agradar as pessoas, ou movimentos que a gente faça movidos por achar que o que o outro tem é melhor e eu quero também, a gente nunca chega lá, né? Porque a gente sempre vai achar que ainda tem alguma coisa que eu não fiz, que eu não tenho, que eu preciso, né? E aí a gente sabe, né, que essa nossa necessidade, na verdade, ela é uma necessidade pelo amor de Deus. E isso acaba gerando, então, o sentimento de inferioridade, de culpa, né? Qual é a mãe que nunca se sentiu culpada, né? Acho que isso não existe, porque a gente,
Quando se torna mãe, muitas vezes isso vem junto, né? Mas por quê? Né? Por que eu estou me sentindo culpada? Né? Claro que eu não estou aqui incentivando a negligência com os filhos. Né? A Bíblia fala também, né, que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para a glória dele. A gente tem que fazer da melhor maneira, a gente tem que fazer com excelência. Mas a gente tem que perceber e analisar a quem nós estamos tentando agradar e por que nós estamos fazendo todas as coisas que a gente está fazendo. Né? Para que a gente não esteja se amoldando aos padrões que o mundo tem imposto e causado, né, dessa maneira na gente um cansaço desnecessário. Um outro ponto que eu trago para a gente é o excesso de atividades. Né? Lá atrás, era muito comum que a mulher ficasse em casa, se dedicasse ao lar. E isso dava muito mais tempo para ela desenvolver as suas atividades, né? Cuidar dos filhos, cuidar da casa. E hoje nós vemos que é difícil, né? Eu estou falando isso, mas eu também trabalho 40 horas semanais fora de casa, né? Porque hoje é difícil para uma família, muitas vezes, se manter somente com o salário do marido, né? Mas como a gente faz para conciliar isso? Né? De a mulher trabalhar, ter a sua carreira, ter os seus filhos, ter a casa, né? Isso acaba causando uma sobrecarga. Né? Eu queria que a gente abrisse um outro texto. Hoje eu peguei vários textos para a gente abrir. Que é Mateus 6, 33 e 34. O texto diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que são as coisas que o texto vinha dizendo lá, né, as roupas, o que comer e tudo mais, todas essas coisas que são as nossas necessidades serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu penso que uma das coisas que a gente tem que analisar é: ok, eu tenho muitas atividades, eu não tenho como abrir mão, né, de trabalhar, de fazer tais atividades, mas quais têm sido as minhas prioridades? Quanto eu tenho me dedicado a cada tarefa que eu tenho? Porque a gente vê o quê? Que a sociedade também nos impõe que a gente tem que se dedicar muito ao nosso trabalho, muitas vezes. Né? Isso envolve eu estender o meu horário de trabalho, eu fazer muitos cursos. E ninguém aqui está dizendo que é pecado fazer cursos, né? Claro que não. Não tem nenhum problema se algum dia eu preciso estender meu horário para cumprir uma atividade que é feita a mim. Mas será que eu tenho conseguido impor limites saudáveis para poder me dedicar à minha maior tarefa do momento? Né? Porque eu creio que no momento que Deus nos dá a bênção da maternidade, e eu, né, ouso a dizer aqui que a maternidade é um dos momentos em que a gente tem um maior aprendizado do que é o amor de Deus e do que é o servir de Deus. Né? E eu creio que no momento que somos mães, o nosso principal ministério é a criação dos nossos filhos. Né? E aquilo que eu quero desafiar a gente a pensar é: se eu estou conseguindo gerenciar o meu tempo, as minhas prioridades, se eu estou conseguindo impor certos limites nesses meus compromissos para que eu possa ter tempo de exercer as minhas funções, de criar os meus filhos. E é importante a gente pensar que criar os filhos não é só dar comida, dar roupa e deixar eles vivos, né? Criar filhos quando nós somos cristãos implica em dar a educação. Né? A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então, não é uma tarefa tão simples, né? Não é só
manter o filho vivo até ele chegar à idade adulta, né? São muitas coisas. E, claro, não é papel só da mãe, não. Né? O pai também vai participar junto. Mas a gente tem o nosso papel muito importante. Então, é uma questão de a gente pensar. Se a gente está conseguindo conciliar todas essas coisas, né? E se para fazer tudo isso, nós não estamos ficando sobrecarregados. Muitas vezes, perdendo a paciência, irritados, porque a gente não consegue mais dar conta. E aí a gente acaba não conseguindo ser a mãe que a gente quer, porque a gente está muito cansado. Né? Mas então, pensando em tudo isso, né, em todas essas implicações e questões, né, que são essas hipóteses que têm nos tornado mães cansadas nesse tempo. O que seria o certo a fazer, digamos assim, né? O que a gente poderia fazer para resolver essas questões? E aí, para isso, eu vou pegar o que a Bíblia nos diz, né? Então, eu queria que a gente abrisse o texto de 2 Coríntios 12, que foi, inclusive, citado lá pelo meu pai no louvor. 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. Que diz assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. É claro que Paulo não era mãe, né? Mas ele tinha um motivo que o angustiava. E eu acredito que essas dificuldades que nós vamos ter na nossa maternidade, elas muitas vezes nos fazem nos sentirmos fracos, né? E a Bíblia fala que é Deus quem nos fortalece, que é na fraqueza que Ele nos fortalece. Então, o nosso desafio não é sermos mães perfeitas, não é sabermos tudo, não é termos todas as respostas, mas é dependermos de Deus. E tem muitos livros, inclusive, que falam, né, sobre o poder da oração de uma mãe, né? Que nós possamos orar mais pelos nossos filhos, que nós possamos depender mais de Deus na criação dos nossos filhos, pedir mais a sabedoria de Deus para criar os nossos filhos, né? Porque nós não vamos ser, nós nunca vamos alcançar o padrão da perfeição, porque nós somos humanos, nós somos pecadores. Qual mãe aqui nunca teve algum momento que passou do limite lá, né? Perdeu a paciência e depois, poxa, eu não devia ter feito isso. E aí, qual é a nossa atitude nesse momento? É a gente ensinar essa criança que quando a gente erra, a gente pede perdão, né? E a gente mostrar que nós dependemos de Deus para criar eles, né? Então, é muito importante que a gente aprenda que Deus é quem nos guia, é Deus quem nos fortalece, né? Que a gente precisa depender de Deus, entregar as nossas preocupações e angústias nas mãos dele, né? Ele diz isso em outros textos também, né? Que a gente entregue as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas angústias nas mãos dele. Outro ponto que eu quero trazer está lá em Mateus 11, 28 a 30, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Sobre esse texto eu não preciso falar muito, porque quem estava no último domingo, o Rafa trouxe, né, uma meditação bem grande sobre esse texto, né? Mas a Bíblia nos desafia a deixarmos para Deus, né, a lançarmos sobre Ele o nosso cansaço. Ele é quem pode nos ajudar. Isso não se restringe à maternidade, né? Talvez os pais que estão aqui hoje, os que não são pais e as mulheres que não são mães possam estar pensando, ok, né? Então o que isso tem a ver comigo, né? Em outras áreas da minha vida em que eu me sinto cansado, em que eu me sinto incapaz em muitos momentos, eu posso também aplicar isso à minha vida, né? Então, quando eu me sinto cansado, eu só vou encontrar o verdadeiro descanso em Deus. É Ele quem pode, inclusive, nos dar o verdadeiro descanso. Porque todas as outras coisas, elas são ilusórias, né? Eu passar lá um dia inteiro no spa seria muito bom, né? Não vamos desperdiçar essa oportunidade, né? Fazer uma massagem, ficar um tempo lá ouvindo uma música e tudo mais. Não ouvindo mãe o dia inteiro. É um descanso? É um descanso. Mas ele é transitório. No momento que eu voltar para casa, para a minha rotina, eu vou voltar a me sentir cansada, né? E então, o único descanso verdadeiro, assim como a única paz verdadeira, vem de Deus, né? É Ele quem pode, inclusive, nos curar, né? Só Deus pode curar o nosso coração de qualquer sentimento, de qualquer dificuldade, de qualquer área que eu tenha que ser curada, né? Então, que a gente possa aprender a pedir socorro a Deus, a pedir que Ele nos traga o descanso. E eu também quero que vocês abram em Isaías 40, que fala algo semelhante. Isaías 40, do 29 ao 31. Nós até podemos começar a ler a partir do 28, que diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Só Deus é quem pode renovar as nossas forças. E esse é um grande desafio, porque nós temos a grande tendência de segurar para nós, no nosso controle, todas as situações da nossa vida. E aí a gente larga para Deus só quando não tem mais o que fazer. Ah, não, agora não tem mais o que eu possa fazer, então Deus vem me ajudar, né? Mas se a gente conseguisse entregar antes, a gente se pouparia de muito sofrimento, de muito cansaço e até de consequências que não são boas. Porque às vezes quando a gente tenta fazer do nosso jeito, que não é o jeito que Deus planejou, a gente colhe consequências. E se a gente conseguisse deixar nas mãos de Deus, pedir a direção de Deus antes de chegar nesse ponto assim, não, agora não tem mais o que fazer, a gente teria descanso, paz e evitaria essas consequências. E Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não vai nos forçar a entregarmos para Ele. Ele não vai nos forçar a pedirmos ajuda. Ele não vai nos forçar nada. E aí a gente fica lá, né? Aqui quem já viu criança, quando bota na cabeça que vai fazer um negócio e fica lá. E tu diz que ajuda, fulano, não, eu consigo. Claro que é bom, as profs aqui devem estar melhorando, não, é importante trabalhar a independência da criança. Sim, eu sei, mas é para a gente pensar, né, naquele exemplo da criança fazendo algo que ela não consegue fazer ainda. E a gente fica lá, e a gente olha aquilo e pensa, gente, mas é só
virar um pouquinho assim, né? Mas a criança está, não, eu consigo. E a gente faz isso também, né? E Deus olha, está? A hora que tu quiser, tu me pede ajuda que eu estou aqui, né? E que a gente possa aprender a pedir ajuda de Deus. E pensando em pedir ajuda, eu queria trazer o último texto, que é Gálatas 6:2. Hoje eu fiz uma prova aqui para ver quem procura na Bíblia mais rápido, né? Quem está com o celular não vale, né? Que daí facilitou. Gálatas 6:2. Aqui ele fala num contexto, talvez, né, mais de ajudar na questão espiritual, né? Quando as pessoas estão passando por alguma batalha espiritual, algum pecado. Mas eu acredito que a gente possa, sim, compreender que, nesse aspecto, né, o texto diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E eu creio que é da vontade de Deus que a gente possa ser apoio para as outras pessoas, né? Especialmente dentro da nossa comunidade, né? E o desafio que eu quero deixar, além desses que eu já deixei, né, é que a gente possa estar atento para ser rede de apoio e ajudarmos os nossos irmãos a carregarmos os fardos, né? Não só as mães, né, mas agora a gente está aqui falando de mães, né? Que a gente possa ter um olhar atento, porque às vezes a pessoa não vai pedir ajuda, mas talvez eu possa oferecer, né? Talvez a gente possa mostrar que a gente tem esse espaço para que a pessoa se sinta mais confiante. E nós, enquanto mães, que a gente possa também ser desafiado a ter a humildade de pedir ajuda, né? A não achar que porque eu pedi ajuda eu não fui capaz, né? Eu não estou cumprindo a minha responsabilidade, né? Eu poder ter, né? Às vezes não precisa nem ajuda, às vezes só ter com quem conversar já é uma super ajuda que a gente possa ter. Eu já passei por isso, né? Para mim foi assim, né? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? E nesse ponto, né, é algo que tem sido muito falado para a nossa igreja, né? Da importância do discipulado, da importância de a gente ser um corpo, de a gente estar atento, de a gente poder ser ajuda para as pessoas dentro da nossa igreja, né? Então, que a gente possa ter essa visão, né? De sermos apoio uns para os outros, né? E nós não precisamos largar mais essa responsabilidade para as mães, né? Não precisa necessariamente ser uma mãe ajudando outra mãe. Por que não outras pessoas também ajudarem as mães, né? Mas é claro que também uma mãe mais experiente ajudando uma mãe que começou agora é uma ajuda muito boa, né? Porque às vezes aquele problema que a gente acha que está muito difícil de lidar, a outra mãe vai dizer: não, isso aí eu já passei, né? Vai passar, fica tranquila, né? Já aconteceu comigo, vai dar tudo certo. E isso tranquiliza o nosso coração. Então, que a gente possa não andar sozinho, mas que a gente possa levar os fardos uns dos outros. Que a gente possa ser apoio, que a gente possa ser auxílio, né, para as mães. E que nós, como mães, possamos ter a iniciativa de nos aproximarmos, né? Porque às vezes a gente também se isola, né? A gente fica lá, aí a gente também entra num movimento de ninguém veio falar comigo e tal, e daí a gente está ali com a criança e não consegue, né, conversar, e a gente acha que também ninguém quer nos ajudar, mas muitas vezes as pessoas também não sabem se eu quero ajuda. Então, é uma via de mão dupla. Mas o desafio é que a gente possa, como a gente leu, não só nesse, mas em outros textos, não andar sozinho. Deixar que Deus trabalhe, né? Então, em resumo, para a gente pensar um pouquinho no que Deus nos desafia nessa noite, né?
é que a gente possa entender que Deus nos fortalece na fraqueza, como a gente cantou, quando eu sou fraco, eu sou forte, porque Deus me capacita. Que a gente possa lançar sobre Ele o nosso cansaço e as nossas preocupações. E que a gente não ande sozinho. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos, Deus, por essa oportunidade tão grande de ministério que Tu nos deu como mães, Deus. Nós somos gratos porque ter filhos é uma grande bênção. E que nós possamos, Deus, aprender a descansar em Ti. Ajuda as mães que estão aqui nesta noite, Deus, a aprenderem a entregar e a lançar as suas preocupações sobre Ti. E desfrutar do descanso que só Tu é capaz de nos dar. Que nós possamos aprender que sem Ti, Deus, nós não somos capazes. Que nós somos, sim, imperfeitos, que nós somos, sim, pecadores, mas que Tu nos capacita, Deus, e que nós possamos aprender a depender de Ti, que nós possamos aprender a pedir a Tua direção e a Tua orientação, Deus. Que nós possamos deixar que Tu haja, Senhor, nas nossas vidas, para que nós sejamos fortalecidos por Ti, Deus. E também, Deus, que nós como igreja, que nós possamos ser a rede de apoio para as mães, Deus. Que nós possamos demonstrar o amor, o Teu amor, o amor de Cristo, Deus, através da nossa disposição em servir, através da nossa iniciativa em oferecer apoio às mães que estão cansadas. Que nós possamos também, enquanto mães, ter a iniciativa, Deus, de procurarmos ajuda, de reconhecermos as nossas fraquezas e de sermos fortalecidos por Ti, através dos relacionamentos que Tu coloca para nós, dentro da Tua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.